Né, Renata? Vai falar os 3 meses, tamanho, a quantidade de estudos que ele tem, né, preparado. Maravilha. Então, nós estávamos falando sobre couraças de ferro, né? E nós falamos que ele quer dominar três áreas das nossas vidas. Quais são? Vocês lembram? Lembra que no mundo eu falei que ele trabalha com drogas, com tráfico, com domínio. Ele quer dominar, né, o ser humano. E transferindo para o nosso lado, ele quer nos dominar. Porém, ele precisa de 3 portas, nós vamos chamá-las de 3 portas de entrada para que ele entre e domine o território chamado homem, né? E a gente estudou qual foi a primeira porta. Vocês lembram, não? A mente, exatamente. A mente, a porta é o acesso, né, que a gente fala. Eu não vou conseguir entrar aqui sem antes passar pela porta, tá bom? Então, a primeira porta é o acesso à nossa mente. Então, nós aprendemos algumas armadilhas que nós precisamos ficar atento para que ele não entre, né, e não domine a nossa mente. Falamos que, além da mente, nós teríamos mais duas coisas, que seria o coração e a língua. A língua, nós vamos fechar com a língua. Eu vou usar 2 palavras hebraicas para a gente aprender sobre isso. Mas aí, quando o Tiago terminar a maratona, a gente continua. Tá certo? Não, mas brincadeira. Aí hoje nós vamos falar do coração. Então é outro território, né, que o inimigo quer dominar. Ele quer dominar a nossa mente, quer dominar o nosso coração, e automaticamente, dominando a nossa mente e coração, ele dominará a nossa língua. Por quê? Porque a Bíblia diz que o coração fala do que o coração está... Exato, eu falei o quê? A boca fala do que o coração está cheio. Então, logo, se esse coração é dominado por Deus, essa boca automaticamente tem que falar coisas de Deus. Mas quando esse coração está dominado por esse espírito, o que vai acontecer com ele? Ele vai falar coisas do mal, ok? Como é que a gente entende isso? A gente está com a Bíblia aberta? Anota aí no sua Bíblia o versículo 2. Tá com o versículo 2 aí? De Eclesiastes 10. É bom. Quem pode ler? O coração do sábio está à sua mão direita. Ok. O coração do tolo está à sua esquerda. Tá. O coração do sábio está de que lado? Direita. Direita. Então você coloca aí na sua Bíblia. Lado direito, lado do bem. Não é nada de política não, tá, gente? É bíblica aqui. Tá bom? Eu não tenho tempo para mostrar para vocês biblicamente vários versículos falando da direita. Direita de Deus. Porque Deus sempre, né, ele fala sobre a direita. Então ele diz, quem vencer sentará à direita. Os que serão condenados estarão à esquerda. Tudo vocês vão ver que é relacionado à direita de Deus. Então, quem tem o seu coração dominado pelo Espírito Santo é do bem, está à direita. E quem tem o seu coração dominado pelo esse espírito do mal, ele é do mal, ok? Do mal com L, tá? E está à sua esquerda. Tudo bem? Deu para entender ou não?
Deu para entender? É isso aí. Então, eu abro a Bíblia. O coração não sabe muito bem. Então vamos lá. Nós falamos da mente. A mente, ela é a sede da razão, tá? Razão. Por que esse espírito quer dominar a nossa mente? Porque nós sempre queremos ter razão, né? Então, a mente é a sede da razão. Então, é o meu raciocínio, é a razão. Eu trabalho com a mente, eu trabalho com a razão. Por que ele quer dominar a minha mente? Porque ele quer me fazer entender que em qualquer circunstância eu tenho razão, ok? Então, o mundo hoje vive em torno do seguinte: ele não quer paz, ele quer ter razão. Eu não sei se, para a gente entrar no coração aqui, eu fico preocupado, porque há campanhas relacionadas à paz, né? A paz. Várias coisas relacionadas à paz, né? E quando eu digo que o mundo, ele proclama a paz, Tiago, ele fala da paz, mas ele não tem paz, né? Tá certo? Porque a paz, ela é horizontal, ela é vertical e ela é interior. Okay? Quando eu digo isso, o que eu entendo? Por exemplo, se os irmãos forem assistir um jogo de futebol, quando os jogadores entram no campo, eles vão lá, tiram foto, abraçados, e algum, dependendo da situação, entram com uma faixa, não é? Paz, queremos paz, paz nas escolas, paz não sei aonde, paz nos departamentos, paz a não sei o que, tanta paz. E tem lá até frases de efeito relacionado à paz. Quando o jogo começa, os próprios que estão proclamando a paz se matam dentro do campo, né? Em determinados momentos, o jogo é parado, porque não tem condições de continuar, porque os próprios que estão proclamando a paz estão brigando entre si, querendo se matar, por causa de um jogo. Então, eu falo da paz, mas eu quero ter razão. Então, quando o jogador briga um com o outro, ele está nem aí com a paz, ele está dizendo, eu tenho razão, né? Você me machucou, você entrou forte aqui no meu pé, e comigo é assim, toma lá da cá e eu vou que vou. Mas eu não acabei de falar de paz? Não é? Acabei de falar de paz. Acabou de colocar uma faixa. Fez 1 minuto de silêncio pela paz mundial. E os caras estão lá se matando por causa de uma bola, por causa de uma situação. Então veja, por que o inimigo quer? Ele não quer que nós paremos de falar da paz ou proclamar a paz. O que ele quer é que nós não vivamos essa paz. Ok? Vocês estão aí ou não? Amém. Vocês estão cansados, não estão? Com a cara de cansado. Eu também estou. Deu 7 horas, eu deitei no sofá de igual. Tiago, tira aí do arquivo aí. Eu pensei, cansado. A Bela deitou no sofá e foi, nunca mais voltou. Né? Eu voltei. Tá certo? Cansado. Muito bem. Então vamos lá. Agora nós vamos falar do coração, que é a sede da emoção, ou sede das emoções. Eu tenho a mente, que é a sede da razão, e tenho o coração, que é a sede das emoções, tá? Então, igual o que nós fizemos, igual a gente fez com a mente, algumas lições, nós vamos falar de 9 lições para que nós não permitimos, para que não viemos permitir que esse espírito venha e domine o nosso
o nosso coração. Então vamos lá. Primeira lição. Põe aí, Amandinha, a primeira imagem para a gente falar da primeira lição. O coração é a sede das emoções. Ok? Então vamos lá. Nós temos ali um coração que é a sede. Vocês estão aí? Nós temos ali um cérebro, para ficar mais fácil de falar. Nós temos uma mente ali, que é a sede da razão. Quem pode falar para mim o que está acontecendo ali? Olha a imagem. E aí? O coração é a sede das emoções. Ele está querendo entrar em uma porta. Certo? O cérebro está sentado lendo um jornal, porque ele é a sede da razão. Então qual é a conversa? Se eu fosse você, não entraria aí. Por quê? A verdade está nua. Ok? Vamos raciocinar? Nós temos mente e temos coração. Vamos raciocinar. Olha lá. A mente está lendo um jornal, né? E o coração está querendo entrar numa porta perigosa. Sim ou não? Sim. A razão está dizendo a emoção. Se eu fosse você, não entraria aí. Então a emoção está dizendo, por quê? A verdade está nua. Então vamos usar essa frase aqui, e ela está ali em outra cor. A verdade está em outra cor, certo? Ela está destacada. A verdade está nua. Ok? O que é que a mente está querendo dizer para o coração? Que a verdade está sem roupa? Não. Então raciocine aí. O que ele está querendo dizer? O que a razão está querendo dizer para a emoção? Que a verdade está na cara dele. A verdade está na cara dele. Os tendões do corpo ali. Vamos lá? As pernas do corpo para fora da porta, né? Ele está dizendo que lá dentro tem um monstro. É um monstro? Então ele está dizendo, não entra aí não, que a verdade está nua. Vamos lá? Está na frente dele. Está na frente dele. Quem mais? Preciso da palavra-chave. Está querendo dizer que é perigoso entrar ali. É perigoso entrar ali. Vamos lá. É que ele está mais razão, ele tem razão, tudo pode entrar ali, porque a verdade está ali, sei lá. É que está acontecendo algo que o coração não pode ver, O coração não pode ver, não pode suportar. É que ele vai descobrir coisas a mais. Ele vai descobrir algumas coisas que estão em oculto. Primeira lição, anota aí. E esse é o nosso problema. Por quê? Porque muitas vezes a razão nos impede de ver a verdade. Por isso que ele está dizendo, a verdade está nua. A verdade não está sem roupa. Cuidado, quando você entrar lá, você vai ver a verdade de verdade. Né? Sem máscara. Você está preparado? É isso que ele está dizendo. E qual é a lição? A primeira lição. Anotou aí? Eu nem falei, né? Vou falar. Primeira lição. Primeira lição. Reflita nas suas ações cotidianas. Reflita. Como é que é?
o que a mente está dizendo para o coração? Cuidado, a verdade está nua. Ou seja, quando você entrar lá, a verdade vai dizer para você quem você é. Oi? Vocês estão aí ou não? Amém. Então, por que ela está na figura de um monstro? Porque muitas vezes a verdade para nós, ela é um monstro. É ou não é? É ou não é? Então, a primeira lição que eu preciso aprender para que esse espírito não domine o meu coração é reflita nas suas ações cotidianas. Ou seja, vou traduzir para você. Eu tenho a lição e tenho a tradução. A tradução é: seja verdadeiro consigo mesmo e entenda que tipo de pessoa você tem sido. Então, quando eu entro naquela porta que é perigosa e que tem um monstro, e que a mente, que é a sede da razão, está dizendo para o meu coração que é a sede das emoções, se prepare, porque quando você entrar pelaquela porta, aquele monstro vai dizer quem você é verdadeiramente. Ok? Então a ideia é: reflita, seja verdadeiro com você mesmo e entenda que tipo de pessoa você tem sido. Ou seja, quando você entrar pelaquela porta, o seu coração entrar pelaquela porta, a verdade vai dizer para você se você é do lado direito ou se você é do lado esquerdo. Vocês estão me entendendo ou não? Amém. Estão me entendendo? Amém? Ok? Quando o coração entrar lá dentro, a verdade que para nós é um monstro, né? Vai dizer: você, as suas atitudes, ok, tem levado você a ser do lado B ou do lado A ou do lado B, da direita ou da esquerda. E o nosso maior problema, e por que a verdade é um monstro? Porque ela é um monstro, porque muitas vezes nós não queremos ouvir a verdade. Porque já dizia alguns lá fora, a verdade dói. Ok? Então, a primeira lição é: eu preciso no final do dia, ao findar o dia, ser verdadeiro comigo mesmo e entender que tipo de pessoa eu tenho sido. Então, eu preciso refletir nas minhas ações cotidianas. Como cristão eu estou falando. Falando como ser humano normal. Falando como crente, como cristão. As minhas atitudes, atitudes, ou são atitudes de quem faz o bem ou de quem faz o mal? Se nós aqui, que estamos aqui, que temos uma mente, que temos um coração, e entrarmos nesta porta da verdade, o que essa porta revelaria para nós? Essa é a ideia. Então, eu e você, nós precisamos ser verdadeiros com nós mesmos, conosco. Ok? Porque a razão vai dizer o que para você? A razão. Me ajuda aí. A razão vai dizer o que para você? Pensa comigo, vai. Pensa comigo. O que a razão vai dizer para você? A razão vai dizer para você: você está certo. Você está certinho. Não tinha que acontecer isso com você. Você está certinho. Não precisa entrar não entra lá não, porque a verdade está nua. Não vai lá não. Você tá. Essa é a razão. A razão está me dizendo o quê? Que eu estou certo. Ok? Estou certinho. Tá certo? Estou certo. Então, para que eu vou entrar na porta da verdade se a razão está dizendo para mim que eu estou certo? Só que quando eu tenho essa atitude,
E quando eu não reflito sobre isso, eu vou dando brecha, ou vou abrindo caminho, ou vou abrindo porta para que o espírito do mal venha e domine o meu coração. E guardem isso. Num coração não habita dois seres. Repito. Em um coração não habita dois seres. E quando eu digo seres, quais são? Deus e o inimigo. Amém? Vocês estão aí ou não? Amém? Então aprenda uma coisa. O coração do homem, quando ele não está sendo habitado por Deus, ele não fica sem habitação. Ele é automaticamente habitado pelo inimigo. Aprendam isso. O coração não fica vazio. Quando Deus sai, quem entra? Inimigo. Amém? Que Deus habita no nosso coração. Está lá. Porém, as minhas atitudes sem reflexão podem mandar o inquilino embora. Vocês estão aí ou não? Eu estou usando inquilino para nós entendermos, tá, gente? Porque Deus Ele é dono. Só que Ele é dono, mas se eu não refletir que tipo de pessoa eu estou sendo, automaticamente eu vou mandando Deus embora. Porque Deus não pode habitar em um coração que pratica o mal. Isso é bíblico. Então, eu vou praticando mal, Deus faz as malas e vai embora. E quem está na bituca da porta? O inimigo. Com a mala pronta. Está só esperando Deus sair para ele entrar. Então, essa casa, ela não fica vazia. Quer ver um exemplo? Lembra daquele texto, Tiago? Já estou terminando, tá? Lembra daquele texto que diz assim que o homem... me ajuda aí no texto. Que diz que o homem aceita Jesus, né? Aceita Cristo. Cristo vem habitar no coração dele, né? Na vida dele. Limpa por completo. Mas aí no meio do caminho, esse cidadão, Deus vem, liberta ele de todos os demônios, de todo pecado, lá. Ele está limpo. Mas aí no meio do caminho, ele se desvia, ele sai dos caminhos do Senhor, né? Jesus vai embora do coração dele, e o que a Bíblia diz? Que o espírito mau, que já morava antes dele aceitar Jesus, volta. Só que ele volta como? Vem 7 junto. É só para vocês entenderem. Ok? Que esse negócio do coração é uma coisa séria. Então assim, quando eu deixo Jesus ir embora, e ele e esse coração passa a ser habitado pelo inimigo, ele não vem mais sozinho, como antes que ele estava habitando quando Jesus apareceu e me libertou. Ele vem e traz mais 7 companhia. E aí a Bíblia diz que o estado daquele homem será pior do que o primeiro estado. Então, aprendam uma coisa. Nessa caminhada em que nós precisamos guardar as nossas emoções e sempre colocá-la a verdade e não só a razão, porque a razão vai dizer para mim, você está certo, a sua atitude foi certa, o que você falou estava redondamente certo. Porém, a razão está dizendo, se você entrar na sala da verdade, a sala da verdade está nua. Ela vai contrariar você. Amém? E nós, seres humanos, não gostamos de ser contrariados. A gente não gosta de ser contrariado. Amém, gente? Vocês entenderam ou não? Tem alguma pergunta? Alguma pergunta?
Então vamos embora. Alguma pergunta? Pensa aí, não tem nenhuma pergunta. Tá tudo certo? Tudo certinho? Não, certo, Não? Vocês entenderam? Amém? Então vamos lá. Quer dizer, pastor, que se eu deixar Jesus embora do meu coração, nesse exato momento, e o inimigo vir tomar conta dele, ele não vem sozinho? Não. Porque eu estava no mundo, quem? Pastor, eu tenho uma pergunta. Sim. Assim, eu tenho uns primos, né? A mãe deles, minha tia, né? Ela é da igreja, né? E desde pequenininho batizou eles pequenos e tudo, né? E aí eles aceitaram Jesus e tal. Hoje eles são adultos e mesmo adolescentes, adultos, eles eram da igreja, né? E são gêmeos eles, os dois, né? Já são adultos, são casados e eles não vão mais para a igreja, se desviaram e tudo. Acontece isso de que você falou ou não? Só assim, tipo assim, um exemplo do coração, né? Você entendeu o que eu quis dizer, mais ou menos? Que tipo assim, ele era da igreja, se batizaram, aí saíram, não procuram mais, não vão mais para a igreja, já estão em outra coisa da vida. Acontece. Sim, Ou sair. só assim, tipo assim, eles mudarem a atitude, tipo, viraram outras pessoas e tudo, mas... A partir do momento que você sai do caminho do Senhor, você saiu do caminho do Senhor. Quem vai dominar essa casa? Não é Deus mais. É o inimigo. Só dizer para mim, a partir de amanhã eu não quero ser mais crente. Não vou frequentar mais igreja. Eu estou dizendo não para Deus. Quando eu digo não para Deus, estou dizendo sim para quem? Para o inimigo. Não tem meio termo. Não tem termo, entendeu? O que acontece, minha irmã, de algumas pessoas não se atrapalharem tanto na vida, mesmo fora da igreja, não é porque ela é boazinha, não, é porque às vezes tem oração. É a oração da mãe, é a oração do pai, é a oração das pessoas, da igreja que ela congregava. E aí, por graça e misericórdia, não acontece uma coisa pior. Aí a pessoa acha que ela é sorte, que ela saiu da igreja, agora está tudo bem, nada acontece com ela. Não, ela está sem proteção, ela saiu da igreja, está sem proteção. O que acontece é que as orações da igreja, do pai, da mãe, então, por exemplo, tem filhos que estão aí fazendo o que acha que deve fazer, né? Não, mas eu volto, não acontece nada comigo. Não é por causa deles, é por causa de orações da mãe e do pai, porque eles já perderam o contato com Deus. Ok? Já perderam. Então, nada, não acontece nada comigo não. Eu viajo, eu vou para onde eu quiser, volto, olha, de boa. Né? Eu estou lá na igreja, mas não é porque a pessoa é boa. Não. Porque a partir do momento que eu digo não quero mais, acabou. Né? Esse coração meu fica vazio. Por que fica vazio? Porque enquanto eu estou na igreja, eu estou nos caminhos do Senhor, eu estou na igreja, eu estou lendo a Bíblia, eu estou cantando, eu estou ouvindo louvor. A partir do momento que eu não frequento mais a igreja, não quero saber mais de igreja, quais serão as minhas atitudes? Quais serão? Eu não venho para a igreja, eu vou para onde? Eu vou para o mundo, eu vou para a balada, eu vou pro... Me ajuda aí. Eu vou beber, eu vou fumar, eu vou prostituir, eu vou fazer o que eu acho que eu devo fazer. Ok? Então, eu vou fazer isso, vou ficar sem proteção. Você acha que Deus, você não quer nada comigo? Então Deus arruma a mala dele e sai. Esse Espírito Santo que mora no nosso espírito, e esse Deus que mora no nosso coração, faz a mala e vai embora. E quem vem morar? Quem vem morar? O inimigo. Vocês estão aí ou não? Amém? Então, é por isso que Provérbios, vamos lá em Provérbios? Quem pode ler? Acho que é 4:23, se eu não estou enganado. Quem achou, lê para nós, que eu já estou terminando. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso coração, que é a sede das emoções. Acharam?
Acho que eles não estão procurando, está na tela, né? Acharam? Quem achou? Lê. Quem achou? Todos acharam. Lê aí, Antônia, lê aí. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu. Por quê? Por quê? Dele procedem as fontes da vida. Se o coração é sede das emoções, é o meu coração que vai ditar. Vocês estão aí ou não? Amém? Por isso que eu preciso guardar. Então tudo aquilo que eu ouço, veja bem que isso é automático. Tudo aquilo que eu ouço, minha mente, daqui ele vai para onde? Ele vai para o coração. Então eu vou guardando. Aquilo que eu guardo, eu coloco em prática. Ele não fica apenas lá. Ele entra em evidência, porque ele está dizendo, não, você guarda, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, do meu coração pode brotar vida, quanto pode brotar morte. Vocês estão aí ou não? Amém? Então, eu posso ser uma fonte de vida, como posso ser uma fonte de morte. Esse coração está cheio. Mas está cheio do quê? E aí o salmista teve um cuidado belíssimo quando ele disse, guardei. Foi o que ele falou? Guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Amém? Porque aí a Bíblia de Jeremias diz que o coração, acho que é Jeremias, o coração é enganoso. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado. Esse coração aqui, ele tem que ser aferido pela palavra. Sempre. Ok? Quer aferir? A palavra tem que estar sempre furando, cutucando ele. Certo? Injetando nele. Amém? Porque se não tomar cuidado, ele muda de lado. Ele sai da direita e vai pensar que é política, né? Ele sai da direita e vai. Ele vai. Gente, ele vai. Por isso que o sábio está dizendo, guarda o teu coração. Cuidado com o teu coração. Teu coração precisa ser guiado por Deus. Porque se ele não for, ele é emoção. Amém? Vocês estão aí? Vamos correr porque é do tempo. Segunda, né? Segunda lição. Põe, Amanda, O que nós temos aí? Nós temos um poço. Nós temos um balde. Dentro do balde, água. E no balde nós temos uma corda. O que o balde está dizendo para nós? A vida é isso. Ir e voltar ao fundo do poço. Não adianta reclamar, mas quando voltar, traga água. Vamos para a segunda lição? Vamos. Melhor do que protestar é agir. Tira essa palavra que está um pouquinho difícil, coloca reclamar. Melhor do que reclamar é agir. Essa é a segunda lição. Aprenda uma coisa. Quanto mais nós reclamamos, vocês estão aí? Amém. Nós damos acesso ao nosso inimigo. Que é isso que ele quer. O que ele quer? Ele quer que nós estejamos sempre insatisfeitos. Não é? Já viu o paulista, ô Tiago? Se chove, se faz sol, se faz frio, não é? Só que aí é o seguinte, eu preciso do sol, sim ou não? Eu preciso do sol. Eu preciso da água. Aí chove, reclama da chuva, aí Deus fecha o céu para não chover, aí ele reclama que está faltando água. Então, muitas vezes, o que acontece conosco são efeitos da nossa reclamação. Vocês estão aí ou não? Amém?
Muitas vezes elas são efeitos da nossa reclamação, tá? Porque reclamar ali, você pode colocar embaixo da palavra reclamar, é murmurar. E uma das coisas que Deus mais detesta é a murmuração. Ok? Então, Deus nos dá algo e a gente faz o quê? O que a gente faz? A gente reclama. A gente reclama pedindo. A gente reclama pedindo. E reclama de novo, E pede, e Deus atende, gente? Não. Então, qual é a lição? Foi o que eu falei? melhor que reclamar é agir. É agir. Traduzindo, melhor do que protestar e se defender é agir e fazer cada vez melhor. Ok? Então, ao invés de nós ficarmos reclamando, vamos fazer melhor? Qual é a lição do balde ali? Ô amigão, a vida é assim, vai e volta. Um dia você está lá em cima, um dia você está lá embaixo. Mas não esqueça de uma coisa, quando você estiver lá embaixo, não adianta reclamar, porque a vida é assim. Um dia você está lá em cima, um dia você está lá embaixo. Mas pelo amor de Deus, quando você estiver lá embaixo, que você subir, traga água. Ok? Traga água. O que ele está querendo dizer? O que ele está dizendo? Aprenda com essa dificuldade. Traga para si experiências novas. Pare de reclamar. Porque quando a gente reclama, a gente não vê virtude em nada. A gente não vê ensinamento em nada. Porque a gente só reclama, só murmura, só reclama, só murmura. Então ele está dizendo, quando você descer, quando você estiver lá embaixo, enche o balde. Não sobe com o balde vazio. Ou seja, traga experiência. Vocês estão aí ou não, gente? Amém. Amém? Traga experiência. Aproveita. Para de reclamar. A gente só quer reclamar, só quer se defender. A gente, pera aí. Para de reclamar. Age. Faz alguma coisa. Não é? Ah, Senhor, mas de novo eu vou descer no poço? De novo, porque a vida é assim. A vida é como um poço. A gente está sempre descendo. Descendo, subindo e descendo. A gente está sempre assim. Mas ele está dizendo, ao invés de você ficar reclamando e murmurando, tem ação, faça alguma coisa. Ou seja, aproveita e enche o balde e sobe com novas experiências. Amém? Amém. Porque as novas experiências nos levam à maturidade. Amém, gente? Tá certo? Vocês estão aí ou não? Glória. Alguma pergunta? Hã? E isso é com tudo, né, pastor? Hã? Isso é tudo, né? Isso é sobre tudo. Você está dando exemplo ali da água, do poço, mas é tudo. Tudo na vida. É tudo na vida. Tudo na vida. A gente reclama demais. A gente está sempre reclamando, sempre murmurando. E a ideia da lição aqui é, tem uma ação. Ao invés de você age, pega isso que está acontecendo e tira algumas lições dela para eu e você amadurecer. Por que isso? Porque amanhã, ou depois da manhã, eu vou descer no poço novamente. Não é que eu desci hoje, subi com o balde cheio, maravilha, amanhã, depois da manhã, o mês que vem, o ano que vem, não vou descer no poço. Não, eu vou descer no poço. Vou descer novamente. Com outras coisas, com outras experiências, mas eu vou descer de novo. E a ideia é, quando você descer e que você subir, suba com água. Agora, a água é pra quê, gente? Pra jogar fora? A água é pra quê? Pra que água? Água é para tantas coisas.
No contexto da figura aí, para que é água? Para que é água? Pra quê? Fala aí, gente. Aqui o Letícia. Bom, posso falar? Pode falar, claro. Posso falar? No entendimento, se for aí na reflexão do balde do poço, né? Não adianta reclamar, mas quando voltar, traga água. No caso, traga água para se lavar, tomar água, tomar banho e usá-la de maneira sábia, né? Porque na verdade a gente nem pode desperdiçar água. Não. Até isso a gente tem que ter sabedoria, né, pastor? Verdade. Água a gente não pode desperdiçar, então. O baldezinho é pequeno, a gente tem que usar com sabedoria, né? Verdade. Ainda mais na escassez, se for aí, né? Verdade. O mundo todo, se é um poço, então não tem água, né? Nada, então devemos usar com sabedoria, né? E nada de reclamar. Leva o baldinho, agradece pela água que você tem, vai cozinhar, vai tomar banho, cuidar dos seus filhos e agradecer. Quem vai usar essa água além de você? A família toda. Pergunta para você mesmo. Para mim, eu estou perguntando para mim, você pergunta para você. Quem vai usar essa água? No meu caso, minha família inteira, né? E quem estivesse precisando também, né, pastor? Eu não iria olhar só para mim, né? Quem estivesse ao meu lado, iria encher nos baldinhos dele também. Veja, quem vai usar essa água? Eu faria dessa forma. A irmã está dizendo que quem vai usar a água dela é a família dela. E vocês? Quem vai usar essa água? A gente mesmo. Além de você, quem vai usar essa água? Sua? Família. Sua família. Sim ou não? Amém. Oi? Amém. E quem precisar, né, pastor? Então, traga água. Porque além de você adquirir experiência, você vai ajudar outras pessoas. Da sua própria família. Porque se você ficar só reclamando e não subir com água, vai ficar todo mundo reclamando. Ao redor. Porque vai faltar água. Hã? E queira Deus, você foi agraciado, escolhido, individualmente, a dedo, a descer ao poço. Ok? Vocês estão aí ou não? Amém. Amém? Ah, pastor, eu não concordo. Eu acho que deveria ser o marido ou a mulher ou os filhos. Não, Deus escolheu você. Então, desce e pega e sobe com água. Amém? Amém. Porque muitas vezes, em uma família, muitas vezes só há uma pessoa que desce ao poço para buscar água. Vocês estão aí? Amém. Amém. Amém? Tem outras que, ou 2 ou 3, né, Tiago? Deus permite, mas na maioria das vezes, dos casos, são uma pessoa. Nem eu, pastor. A minha filha que começou a ir para a igreja. Começou a ir para a igreja, aí ela começou a me chamar, mãe, vai lá na igreja me ver louvar, eu vou louvar. Aí eu ia, ela estava me chamando, né, para incentivar ela. Sim. Aí eu comecei a ir, aí hoje eu estou aqui. Pela graça de Deus. Sério? Ok. Tá vendo aí? Através dela, eu vi. Você vê. Quer dizer, Agora ela eu desceu tô- ao poço. Agora eu estou orando para Deus. Agora você está trazer os meus. Agora você está descendo o poço. Estou descendo o poço para Deus trazer os meus, né? Agora, veja. Imagina a irmã. Nós estamos falando de uma casa que só tem a irmã que serve ao Senhor. Não é? Agora imagina a Graça chegando lá e reclamando da igreja, reclamando da Bíblia, reclamando de Deus. Eu estou falando de outro contexto. O contexto do lar cristão, que todo mundo é crente, é diferente do lar que só tem uma pessoa, 2 pessoas ali, né? Imagina, a irmã Graça chega lá, domingo à noite, vai jantar com o marido, os filhos e começa a reclamar, né? Olha, a igreja lá é um caso sério. Aquele Tiago lá não faz a barba, só que a barba daquele tamanho, sei lá quê. Não é? Agora eu pergunto para você, ele vai vir para a igreja? Não, Ele não vai, gente. eu não, pastor. Eu chego lá na minha casa.
casa e falo assim, nossa, hoje o culto foi uma bênção, foi assim, mas para ver incentivar nele, né? Exatamente. Agora você chega lá, só reclama, não é? Sobe com o balde vazio, o que vai acontecer? É todo mundo passar sede. Amém? Vamos para o terceiro e eu finalizo no terceiro e depois a gente continua, tá bom? Para não ficar tarde. Olha lá. Vocês estão aí? Amém. Nós temos a razão e a emoção. Eles estão com um bolo de papel na mão, certo? Então eu vou ler. Olá, dona realidade. Vou deixar aqui o nosso planejamento de vida para os próximos anos. Quem está dizendo isso? É a razão. A razão tá. A emoção está só do lado, dando risada, né? Sem graça. O que a realidade diz? Tá, pode deixar aí. Prometo olhar com carinho. Razão? Obrigado. Só que aí a realidade olha para o papel, só que ela olha para o papel não da razão. Ela olha para o papel da... O que ela vê? O que ela vê? O que tem aqui? Um coração. Ela está olhando para onde? Coração. Quando ela vê o papel da emoção, ela vê que a emoção escreveu muitas coisas, os planejamentos dela, com o coração. Certo? Aí a razão diz o quê? De nada. Foi irônica. De nada. Pegou os papéis e jogou no lixo. Ok? Então nós temos emoção, razão e a realidade. E aí nos leva à terceira lição. Suas companhias. Suas companhias. Traduzindo. Diga-me com quem você se associa e eu direi quem você é. Oi? Diga-me com quem você se associa, não é com quem você anda. Diga-me com quem você se associa e eu direi quem você é. Porque muitas vezes nós temos a razão e a emoção. E aí nós temos uma terceira pessoa, a realidade. Ok? Então a razão faz o seu planejamento dentro da razão, o coração faz o seu planejamento dentro das emoções, mas aí eu me associo à realidade. A realidade faz o quê? Pega o meu planejamento e joga no lixo. Então, primeira lição que a gente precisa tomar cuidado. Cuidado com quem você se associa, não é anda. Esse associa nos leva ao quê? O que é associar-se? Associado, eu acho que vem de sócio, ter algo junto. Ter? Algo junto. Ter algo junto. O que mais? Fala aí. É tipo assim, às vezes eu tô na igreja, mas eu me associo com a minha vizinha, vamos supor, que minha vizinha não tem nada para passar para mim algo de bom. Aí, mas só que eu me associo a ela, então eu lá junto com ela, eu só vou permanecer algo com ela lá, coisas ruins. Não vou trazer coisas boas, entendeu? Tipo assim, se ela é uma pessoa assim, eu fico lá com ela. Ela é uma pessoa que ela só fala besteira, eu vou ficar
eu vou pegar. É como uma doença que eu pego, eu vou ficar igual ela. Eu me associei a ela. Se eu me associar a uma pessoa que seja do lado bom, eu só vou crescer. Exatamente. Eu só vou crescer. Uma pessoa má, você só vai ter coisas má. Foi o que você disse nisso? Quer associar? Para? Então é reunir, é se unir para um bem comum. Ok? Para um bem comum. Então qual é a ideia? Qual é a nossa ideia aqui? É passar vergonha. Qual é a nossa ideia aqui como igreja? Tá, vamos lá, vou até sentar para a gente terminar. Quais são os planos da sua razão e da sua emoção concernente à igreja? Hã? De novo. Tira o céu. Tira o céu. Eu estou falando de igreja. Quais são os planejamentos que os irmãos têm com a razão e a emoção para a igreja? Para nós que estamos aqui. Deixar Deus falar conosco e fazer a vontade do Pai. De novo, a palavrinha lá em cima, planejamento. O que vocês estão pensando para o futuro concernente à igreja local? Aí, Titi. Se eu for falar aqui, eu vou ficar até amanhã. É melhor vocês falarem. Fala. Pastor, eu de novo. A razão é a emoção. Meus planos, né? A razão. Quando eu entrei aqui na igreja, pastor, foi me unir, me associar à palavra, a pessoas que eu queria ouvir a palavra do Senhor, sabe? Eu não sei nem se eu posso falar dessa forma, mas eu não queria, como eu tenho minha filhinha, eu queria levar ela no caminho do Senhor, sabe? Eu queria mostrar para ela que aonde a gente vai, sabe? Onde tem pessoas que falam de Deus, onde tem pessoas que oram, sabe? Os cultos, que é muito maravilhoso. Então, no meu planejamento, eu queria me associar a essas pessoas, entendeu? Sim. A estar aqui na igreja em comunhão, sabe? Para a experiência pessoal da irmã. Isso. A minha pessoal. Uhum. Tiago, fala uma aí, Tiago, que os irmãos estão com vergonha. Razão e emoção. Qual o planejamento que nós temos em comum aqui na igreja? Hã? Comum. Em comum. Em união. A razão é a emoção, os dois. Eu ia falar a minha, eu ia falar assim como. Então fala a sua. Por exemplo, eu já tenho uma lista de equipamentos que eu desejo comprar para a igreja. Mas são caros. Aí a minha razão fala, não, minha emoção fala, um dia eu vou comprar esses equipamentos para a igreja. Mas a minha razão fala, a igreja não tem dinheiro para comprar. Certo? Aí o Tiago pega essa razão e essa emoção e leva para a realidade. O que a realidade faz? Pega o projeto dele e joga no lixo. Hã? Essa foi uma. Vai ter mais alguma? Fala aí, gente, tem tanta coisa. Fala, gente. Ele falou de uma coisa, tem mais coisa. Ou vocês não querem nada, querem que continue assim? Não. Trazer pessoas para a igreja, crescer, ver crescer, pregar o evangelho, para associar a gente que E buscando. Vamos lá para a gente terminar. Eu tenho uma emoção e tenho uma razão. A gente tem que tomar muito cuidado com a realidade. Porque muitas vezes nós queremos com a razão, queremos com a emoção, mas é realidade. Nós estamos entregando a nossa razão e emoção para a realidade. E a realidade faz o quê? Joga no lixo. Tá? Ok? Então veja bem. Nós como igreja precisamos nos associar
com pessoas que vai agregar a nossa emoção e o nosso planejamento. Então veja, quando eu digo, eu quero que a igreja cresça, não é isso? Essa é a minha emoção. Eu tenho um desejo que a igreja cresça, ok? A minha razão diz, para que ela cresça, você precisa fazer algumas coisas, ponto. Agora o problema é que eu trago a realidade e trago a emoção e entrego para a razão e eu pego esse projeto e jogo na lata do lixo. Vocês estão aí ou não? Vocês entenderam não, né? Vocês entenderam? Entenderam não? Vocês entenderam, gente? Pra gente terminar? Entenderam? Qual é a minha maior vontade, emocionalmente falando, do coração? É que a igreja cresça. Ok? Aí a razão diz para mim, para que ela cresça, você precisa pregar a palavra, o outro precisa trazer as pessoas, o outro precisa evangelizar, o outro precisa cuidar da igreja. Todos nós temos uma função. Só que aí quando a igreja vem para o culto, trazendo a sua razão e a sua emoção, quando chega aqui a realidade não é essa. É isso que eu estou dizendo. Eu quero que a igreja cresça, emoção. A razão diz para mim, você tem que pregar a palavra, ok. Mas quando chega aqui, a realidade pega isso, porque não é essa a realidade. Esse é o problema. Vocês estão aí ou não? Vocês estão me entendendo ou não? Então quando eu chego aqui, não é essa a realidade. Então a realidade pega as minhas emoções e as minhas razões e joga no lata do lixo. Vocês estão aí ou não? Vocês estão me entendendo? Amém? Então eu vou dar um exemplo para você não ficar perdido. E a gente termina. Já vamos louvar a Deus com os nossos dízimos e oferta. Vamos lá? A emoção me diz que o meu coração, Tiago, me diz que a igreja cresce através da palavra. Certo? Fundamental. Sim ou não? Sim. Ok? Ok. A razão, o meu coração está dizendo que a igreja vai crescer ouvindo a palavra. A minha mente, o meu cérebro, que é a minha razão, vai dizer para mim o quê? Vai dizer o quê para a emoção? Olha, eu concordo com você. A igreja vai crescer pela palavra, mas a razão diz para o meu coração. Mas para que ela cresça através da palavra, você precisa falar, pregar. Porque ela não vai crescer. Vocês não estão entendendo, não, né? Vocês estão entendendo? Porque ela não vai crescer sem ouvir. Essa é a minha razão que você está dizendo para mim. Você está dizendo para a minha emoção. De novo, a minha emoção diz que a igreja vai crescer ouvindo a palavra. Que maravilha. A minha razão vai dizer para a emoção, olha, eu concordo com você, mas ela só vai crescer se você pregar. Se não pregar, ela não cresce. Maravilha. Então, agora nós vamos levar o nosso planejamento para a igreja, domingo à noite. Maravilha? Maravilha. Então eu vou entregar o meu planejamento, a razão e a emoção fez o planejamento e agora nós vamos entregar para a razão. Domingo à noite, na hora do culto, na hora da palavra. A minha emoção diz, pregue. A minha emoção diz, ela vai crescer ouvindo a palavra. A minha razão, eu concordo com você, mas ela só vai crescer se você pregar. A razão está dizendo para mim, para o meu coração e para a minha mente, camarada, é o seguinte, concordo com vocês. Mas não haverá crescimento se não ouvirem o que você está pregando. Então, o que acontece conosco aqui, igreja, é que nós temos muita emoção, muito coração. Nós temos muita razão. Nós temos vontade. Né? Nós temos desejo, nós temos razão. O nosso problema é quando chega na realidade.
Então, por exemplo, eu chego aqui para pregar a palavra, estou aqui pregando. Emoção e razão. Realidade. Qual é a realidade? É alguns conversando. Vocês estão aí ou não? Vocês estão me entendendo? Então, eu pego o planejamento e jogo na lata do lixo. É isso que acontece. E aí depois eu vou questionar por que a igreja não cresce. Se eu entendo pela emoção que a igreja vai crescer pela palavra, e eu entendo pela razão que ela vai crescer, eu falando a palavra, a razão está dizendo, ô amigão, ou vocês dois, ela vai acontecer isso. Mas só vai acontecer se ela ouvir. Porque se ela não ouvir, todo esse planejamento é jogado na lata do lixo. Você está bem aí, irmã? Eu tô. Agora eu tô. Vocês estão aí? Realidade. Vocês estão aí? Amém. Então eu estou pregando. Não, eu estou dizendo isso aqui, Renato, mas não é aqui não, tá? Não. É lá Na China. Então eu estou pregando, os irmãos estão conversando. Se passar um mosquito da dengue aqui, os irmãos sabem a idade, sabem quantos litros de sangue ele já sugou, porque tira-nos a atenção, qualquer coisa nos tira a atenção. Então, essa realidade, ela é cruel, ela não olha, ela não quer nem saber se é do coração, ela é cruel, Tiago. Se não tiver certinho, ela joga na lata do lixo. E aí a gente pergunta, 5 anos, por que a igreja não cresce? Porque o que está acontecendo? Porque nós temos muita emoção, coração, nós temos muita razão, mas na hora da realidade, nós não estamos fiel a isso. Vocês estão aí ou não? Amém. Amém? Tudo bem? Então essa é a realidade. A realidade, ela não está nem aí, ela é cruel. Ela pega, joga na lata do lixo e está nem aí. Amém? Cá comigo aqui para os mais velhos. Quantos projetos nós levantamos aqui e não fizemos nenhum? Com as suas exceções. Né, Maria? Com as suas exceções. Por quê? Porque nós temos muita emoção, muita razão, mas a realidade é outra. Vocês estão aí? A realidade é outra. Então, enquanto nós não unirmos, tá? Enquanto nós não nos unir, a realidade vai sempre pegar os nossos projetos e colocar na lata do lixo. Amém? Mais um exemplo para a gente ir embora? Amém? O que eu quero é que a igreja encha. Sim ou não? Vocês querem ou não? Amém. Amém. Eu quero que a igreja encha. Mas aí entra uma pessoa ali que não foi convidada por ninguém. Ninguém convidou ela. Ela entrou ali e sentou. Acaba o culto, ela vai embora e ninguém fala com ela. Porque não foi eu que trouxe. Estou falando demais? Não. Vocês estão aí? Então a gente tem muita emoção. Se foi eu estou falando de mim. Cada um analisa aí. Estou falando de mim. Se é eu que trouxe, eu vou acabar o... No meio do culto eu vou lá abraçar, que maravilha, você não convite, acabou o culto, eu vou fazer o quê? Vou lá, Armando, maravilha que você veio, volta sempre, amigão, mas é porque eu trouxe. Se eu não trouxe ele vai embora e ninguém fala nada, porque não foi eu que trouxe. Então nós temos muita emoção e muita razão, mas a realidade é outra. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Tiago, pode orar.